Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de novembro de 2017, quinta-feira. O número do verbete é 4.304. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 12 máximos. O título do verbete é Reciclagem do histrionismo incongruente. A especialidade é mentalsomatologia. Quem redigiu o verbete é a professora Yatra Wurman, que é o seu segundo verbete, não é isso? Segundo verbete, hoje temos uma verbetógrafa internacional, né? Então, a Yatra, ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro. Ela é graduada em administração de empresas e especialista em turismo, é isso? É voluntária da Conscienciologia da Unicim, do Cinel e na parte de comunicações. É tenepsista desde 7 de julho de 2016, né? Um ano e pouco de tenepes. Ela é brasileira, mas atualmente está morando na Suíça, não é isso? Dupla nacionalidade. Quantos idiomas você fala? 7 idiomas. É, bastante, né? Depois a gente vai conversar mais. Mas vamos aqui à definição. A reciclagem do histrionismo incongruente é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, superar o processo emocional patológico de chamar a atenção para si por meio da comunicação exaltada, excessiva, imprópria, inadequada, indiscreta, inconveniente e inoportuna, passando ao emprego lúcido e cosmoético da alta expressão sadia. Depois aqui as ortopensatas também, tem 3 aí, muito interessantes. E vamos aqui à pensenologia. O holopensene pessoal do histrionismo, os holopensenes patológicos do histrionismo anticosmoético, os patopensenes, o holopensene da convivialidade intrafísica, os conviviopensenes, o PEN dos autopensenes, a máscara facial falseando o teor da autopensenidade real, os pensenes pertinentes à comunicabilidade, o holopensene pessoal da autoexpressividade, as manifestações autopensênicas desequilibradas, os pseudopensenes, os simulpensenes, os lateropensenes, os ortopensenes, os xenopensenes, os grupopensenes influenciando a autopensenidade, os sociopensenes exigindo a representatividade pessoal para fins de integração na socim, os reciclopensenes, os neopensenes, os cosmoético-pensenes. Agora, na fatologia, a reciclagem do histrionismo incongruente, a desdramatização do histrionismo, a autossuperação da manifestação histriônica incoerente, a reciclagem da intencionalidade da expressão facial, a consim representante da ilusão, a autopercepção da variabilidade de fácies histriônicas, os atos mímicos da consim, a fisionomia da consim no palco da vida, o autoengano da consim em evolução, o processo de acerto grupo kármico da consim intermissivista, a função do histrionismo na convivialidade, a detecção da intenção pelo interlocutor, o ato de a consim reciclar a comunicabilidade interassistencial, o emprego do sentimento razoado, o autodiscernimento quanto às contrações voluntárias e involuntárias da face, a superação das gesticulações voluntárias e involuntárias exageradas, o predomínio congruente da intenção contundente com o objetivo da interassistência. Nós lemos só algumas linhas aí, tem muito mais informação na fatologia, tem mais de 20 linhas aqui. Agora, na parafatologia, o estado vibracional profilático, a equipex auxiliando na tomada de decisão e na autorreconciliação da consim, a parapercepção imediata do histrionismo incongruente da consim assediada, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a desassimilação energética simpática, o amparo extrafísico contribuindo no mapeamento da sinalética.
Depois ali na argumentologia, na página 10, nós temos aí o item taxologia, onde tem uma listagem com 10 tipos de histrionismos. E depois na terapeuticologia tem outra listagem com 12 aspectos passíveis de serem desenvolvidos pela consim autodeterminada. Muito interessante essas duas listagens aí. Depois na remissiologia nós destacamos alguns verbetes aqui. Antepassado de si mesmo, ator de teatrão, expressão facial, face histriônica, histrionologia e síndrome da ribalta. Também tem 15 itens aqui na remissiologia. E agora a frase enfática. A reciclagem eficaz do histrionismo incongruente é resultado de esforços incansáveis aplicados no crescente autoconhecimento voltado para a teática da cosmoética interassistencial. Você, leitor ou leitora, já teve a sensação de não ser bem-vindo ou acolhido ao chegar e ou participar de algum evento? Refletiu o quanto essa percepção pode estar relacionada ao exibicionismo histriônico incongruente pessoal? Depois ali na bibliografia específica nós temos 3 referências aqui. O Manual de Verbetografia, o Dicionário de Argumentos e o Léxico de Ortopensatas. Agora, a mega-análise, que são as 20 palavras marcantes no verbete, são palavras que se destacam no verbete, e essa mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Nilzabeth Corrêa, que hoje está aqui presente, o Cláudio Monteiro e a Zilá Padilha. Mental-somatologia, autolucidez, autocrítica, autorreflexão, camuflagem, autoassistência, autoexpressão, reeducação, catarse, gesticulação, autopercepção, autossutileza, holomaturologia, besteirol, performance, maxi-reciclagem, bufão, desassédio, autenticidade e pantomima. Bom, Yatra, vamos iniciar aqui com a verbetógrafa explicando para nós aí como que foi a escrita desse verbete, qual foi o contexto, o que você passou para escrever esse verbete. Conta aí para nós o que aconteceu. Em primeiro lugar, boa tarde a todos tertulianos, tertulianas, para tertulianos, presentes e online. Primeiramente, mais uma vez agradeço à equipe da Enciclosapiens pelo contínuo processo de incentivo, paciência e dedicação durante o programa Verbetografia, que tive a oportunidade de participar mais uma vez, a segunda, né? Em especial a incansável professora Rosa Natter. Sou fã de carteirinha, muito paciente, pela exaustão no esclarecimento, e também a professora Nina Rosa Manfroy, que durante a revisão do verbete, com seu nível elevado de conhecimento do mesmo, destacou pontos sugerindo a inclusão de variáveis que o verbetógrafo novato não é capaz de salientar, contribuindo para a excelência desse verbete. Muito obrigado mesmo. Gratidão imensa ao meu grupo de estudos evolutivos Reurbex Europa. E mais uma de nós está aqui presente hoje, que é a nossa consciência, ou seja, a Luísa Consciência. Então, nosso grupo sempre muito unido e harmonioso, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento conscienciológico na expansão do mesmo no continente europeu. É uma tarefa árdua, não é um trabalho, não é um brinquedo, é muita responsabilidade, mas nós estamos assim bastante unidos e com um propósito, objetivo bem claro. Pelo suporte energético mútuo e a prática do binômio admiração-discordância, que possibilita o entendimento mútuo entre nós, participantes deste grupo, o que eu coloco assim como um dos CGC, né? Código Grupal de Cosmoética. Esse aí é o nosso, acho que é o nosso ponto-chave, né? E essa é a terceira vez que eu estou aqui em Foz, aqui na Cognópolis, e a segunda que estou defendendo um verbete. O motivo de eu estar aqui hoje
que a repercussão da defesa do primeiro foi tão surpreendente, positivamente, na minha vida, em todos os aspectos, que eu tenho a sensação de que devo escrever pelo menos um verbete por ano. A ideia deste verbete surgiu quando eu decidi fazer pela segunda vez o programa Verbetografia. Sabia que precisava trabalhar mais alguma coisa em mim, mas não sabia o quê. Aí um belo dia eu estou na frente do espelho, naquelas horas que a mulher precisa estar na frente do espelho, né, para botar uma maquiagem, estava saindo. Aí que o marido fica lá na sala perguntando alguma coisa, fora da hora, fora do tempo, ele precisa se concentrar na maquiagem, né? Então ele falou alguma coisa, eu respondi, mas eu fiquei assim, tão arara, uma pergunta completamente desfocada e fora de propósito, por que ele está me perguntando isso agora? Ele estava atrasado para sair? Que quando eu voltei, eu respondi, quando eu voltei, que eu olhei minha cara no espelho, eu levei um susto. Mas um susto grande, eu perguntei para mim mesma, caramba, eu faço essa cara? E desse momento em diante eu comecei a me observar. E realmente, assim, macaco perdeu longe para mim, né? Porque sempre uma cara, um gesto, sempre um olhar de... Sabe, toda a minha fala, ela estava voltada para o histrionismo, né? Mas esse histrionismo totalmente incongruente, né? Então, foi esse o motivo. E depois veio também o nome incongruente, depois que eu estava fazendo essa observação, em algum lugar eu vi esse nome, histrionismo, e por acaso fui olhar o que era no dicionário, aí descobri os verbetes da Adriana Lopes, né? E comecei a estudar sobre isso, e aí eu pensei, tá, é isso aí, histrionismo é o que eu caracterizo, né, na minha expressão, então vou trabalhar em cima disso e vou reciclar isso. Depois que eu tomei essa decisão, aconteceu um crescendo de recuperação de consciência impressionante. Foi até a minha idade, assim, mais tenra idade dessa minha vida, né? E, assim, vários pontos em que eu checava o histrionismo presente no meu temperamento. As dificuldades que eu passei por causa dessa postura histriônica, e fiquei pasma em saber que sempre fui uma atriz, uma comediante, uma dramaturga, e também o porquê de certas dificuldades em fazer atares, aplicar atares, né? Porque quando a pessoa é exagerada, a outra vai ignorar. E aí eu decidi que eu preciso me comunicar melhor com as pessoas, e hoje eu estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas. Né, André? Perguntas aqui não falta, viu? Só aqui de Teletertuliano nós temos, eu nunca vi tanta pergunta no começo, assim, 37 perguntas antes de começar a tertúlia. Isso é interessante. Mas fala para nós aí, quais idiomas que você fala? Só para começando pelo básico, né? Português do Brasil, português de Portugal. Aí espanhol, italiano, francês, inglês, alemão e o dialeto da Suíça, né? O suíço-alemão. E há quanto tempo você mora na Suíça? 35 anos, por aí. Fora do Brasil eu estou mais de 40. Quer dizer, eu nasci e saí do Brasil. Para vocês não fazerem conta, fica muito difícil. Então tá bom, vamos aqui às perguntas. Já quer perguntar? Vamos lá. Deixa ela lá. Som? Tem? Primeiro que tudo, quero dar os parabéns à nossa amiga Yatra pelo seu exemplarismo de estar aqui pela segunda vez, por todo o trabalho que ela fez com este verbete. Está muito bom e eu estou muito feliz de estar aqui com ela. Isto tem muitos temas interessantes para perguntar, mas já vi que há muitas perguntas e eu vou focar-me aqui na terapeuticologia. Gostaria, no ponto 8, no planejamento, gostaria que, Yatra, que desses algum exemplo de como o estabelecimento de metas interassistenciais te ajudou... Eu não estou escutando muito bem. O som não está muito bom. Tá bom. Repete para mim. Eu gostaria que o item da terapeuticologia, o ponto 8... Tem 8, planejamento.
planejamento. Gostaria que desses um exemplo de como este estabelecimento de metas interassistenciais ajudou nesta reciclagem. Se possível, algum exemplo pessoal, mas também para quem tenha situações parecidas possa perceber como isto é importante. E obrigada. Obrigado por sua presença. Muito bom. O planejamento se não colocarmos uma meta, um plano, um objetivo para alcançar um alvo, né? Desde que você identifique o alvo. Eu acho que se não tiver um planejamento, assim, um passo a passo, eu não acredito que seja possível atingir meta nenhuma. Então, o motivo desse meu planejamento, dessa minha reciclagem, é uma coisa que está intrínseca na minha pessoa, assim, inata, né? Eu sempre tive essa coisa da assistencialidade. E depois de conhecer a conscienciologia, interassistencialidade, né? Mas eu nunca fui muito voltada para mim, porque eu sempre tive assim essa coisa de que eu me viro, que eu posso, que eu sei, que eu consigo resolver. E sempre pensava que eu tinha que ajudar as pessoas a se autoconhecer, a ter movimentos melhores. E com essa coisa eu fiz, né? Inúmeros estupros evolutivos, porque no momento em que você aplica TARES com uma pessoa que não é capaz de entender o que você está falando, o que você está colocando, então você começa a forçar uma barra e esse movimento ele não dá, ele só provoca mais assédio, né? Então você assedia a pessoa e se autoassedia com esse movimento. Então, tem que ter um planejamento mais de ensino mesmo, mais de dominação com as energias, o modo de você falar, o momento de você falar, o estado emocional de você falar. Não, assim, essa exacerbação que se tem, né? Quando se empolga, Então, tem que ter aquela calminha que eu estou tentando atingir, mas estou no caminho. Parabéns, Yatra, pelo verbete. Obrigada. Está muito bom, está rico. Para se fazer uma pesquisa, quem passa por este fato aí, vale a pena. A minha pergunta é na página 8, na fatologia, no final da 15ª linha. Você fala, o ato da consciência estampar na fisionomia a intencionalidade da própria intraconsciencialidade. O ato de a consciência estampar na fisionomia a intencionalidade na própria intraconsciencialidade. Ok. Então, nessa reciclagem, enquanto na escritura desse verbete, me vieram, como eu falei anteriormente, várias recuperação de cones, né? Então, uma delas tem relação com esse item. Assim, eu venho do mundo da moda, né? Na adolescência, eu fazia desfile de moda já no Rio de Janeiro, antes de ir para a Itália. E, assim, o mundo da moda é um mundo que contribui já com todas essas características que eu trouxe das outras vidas, como rainha, né, a mandona, aquela coisa da aristocracia, do refinamento, dessas coisas. E como a minha família não era assim muito abastada, nós fazíamos, tinha eu e uma prima minha que por acaso também veio para a Europa, mora em Hamburgo, nós costurávamos, né, porque minha mãe sabia fazer isso, então ela ensinou para a gente, e nós mesmos fazíamos os nossos modelitos. E todos os sábados nós íamos para a boate, que se chamava antigamente, agora é discoteca, né? Então íamos com roupa nova, né? Assim, tudo no capricho, sabe? Passava a semana inteira, assim, de noite, costurando no escuro, matando um pouco do House of Gaba, do dever de casa para fazer as roupas. E sempre chegávamos nas boates, assim, impecáveis. As rainhas chegavam das discotecas e olhavam para as pessoas assim, né? Aquela coisa assim de menosprezar. Aí está a intencionalidade. A intencionalidade de pisotear, de menosprezar, de achar que o outro
não é capaz, que não tem gabarito, que está pobre, aquelas coisas, aquelas pobrezazinhas que a gente já conhece. Agora, na página 9, na enumerologia, começa na segunda linha, você colocou a percepção do incômodo alheio e o autoincômodo. Ein Moment. Na enumerologia, Uhum. né, na segunda linha, a percepção do incômodo alheio, e logo em seguida você pôs o autoincômodo. O que você pode compartilhar aí conosco? Então, relacionado também com essa mesma época, com esta mesma situação, eu não tinha lucidez para perceber nada daquilo que eu percebo hoje, né? Lógico. Mas, assim, eu percebia um incômodo. Então, tinha ocasiões, depois que a gente se familiariza com um certo grupo, a gente está chegando e... Sabe aquela coisa que todo mundo ali olha para a gente e vira as costas? Como que diz, não preciso falar com você hoje. Isso eu estava incomodando as pessoas e realmente fui muito assim, me auto-incomodando também, né? Com esse tipo de postura. Agora, voltando lá para a fatologia, na primeira linha, você fala a desdramatização do histrionismo. O que você pode comentar? O histrionismo em si, eu considero dramático, né? Assim, numa TARES em que você, já consciente do histrionismo, você pode empregar de uma maneira congruente, esclarecedora. E o incongruente, ele tem que ser desdramatizado, porque faz parte do processo da reciclagem, na realidade. Porque você vai tomando consciência de como se é dramático enquanto histriônico e incongruente. Foi? Ok. Foi. André? Sim, posso? Então, primeiro, parabéns aí pelo seu autoenfrentamento, o seu verbete. A gente estava falando até antes aqui, né, de começar, que tipo é muito visível, né, dentro do verbete a questão da tua inteligência de comunicação, comunicativa, né, e usar isso na assistência, que é esse viés que você está pegando agora, né, consciencial. Então, você vai em frente, verbetes à frente, né? Vindo de você, Né? olha, pesado. Obrigada. E você já entrou aqui na mental somaticologia, pensa, né? Então você já entrou lá com mental soma em alta, né? E aí a primeira pergunta assim que vem, né, até pelo teu histórico, pela tua referência, como que você vê esse histrionismo funcionando em culturas diferentes da brasileira? Porque você tem aí o próprio ambiente que você trabalha e a própria necessidade que você teve que elaborar todas essas línguas, né, dançar, né, passear por elas, te fez você visualizar diferentes, vamos dizer assim, formas de atuação em ambiente diferente. Então, como que você vê nessa tua vivência? Essa pergunta é bastante interessante, puxa assim para o viés da internacionalidade, né? Então, na minha primeira viagem, quando eu já tinha decidido pequenininha, né? Mas quando eu consegui sair do Brasil pela primeira vez, eu fui direto para o Japão. Então, eu saí da casa da mamãe, do papai, com suco de laranja na cama, aquelas coisas, e fui para o Japão. Fiquei 1 ano no Japão, sem poder voltar, porque foi assim uma história daquelas que quase que escravismo, né? Você tem que ficar aqui porque o seu passaporte está com o seu empresário, você não pode voltar. Então, tivemos que ficar lá por 1 ano, né? Assim, por causa do salário, que era assim miserável, né? Prometeram uma coisa, depois pagaram outra, enfim. E no Japão eu pude observar o histrionismo dos japoneses. Eles têm a cara é sempre de vitrine, né? Cara de paisagem. Eles podem estar com maior perda ou com a maior felicidade. Então, eles têm a cultura de não demonstrar nenhuma emoção. Então, você conversa com eles ali o tempo todo, pode falar horas, e você nunca chega a perceber ou imaginar o que eles estão pensando.
não tem como, né? Então você chega na Itália, allora comincia un'altra storia. Então você vê que eles têm uma expressão muito voluminosa, né? Tem um volume grande, porque é tudo com a mão, são exagerados, né? Qualquer coisa assim, dramática. São de histrionismo completamente diferentes. Na Suíça, minha experiência é de que são todos assim muito refinados. Então, meu marido está me assistindo. Posso falar? Posso. Então, é suíço, né? Então tem que ter um pouco de cautela. Na Suíça é assim, eles têm uma postura pensênica de que tudo tá bom, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim de dentro de casa. Então, estávamos fazendo uma reforma no banheiro e a casa, o prédio todo tinha que ser renovado por causa do encanamento, aquelas coisas, tem que mudar tudo. E aí resolveram tirar a minha banheira, né, aquela banheira terapêutica das épocas de inverno, para botar um chuveiro. Imagina, quando eu aluguei o apartamento, as 3 condições para alugar era máquina de lavar louça. Quem gosta de lavar louça? Bom, banheira e o elevador, porque lá tem prédios assim de 4 andares de elevador. Tudo bem subir 4 andares, mas você vai carregar mala, não dá, né? Precisa de um elevador. E aí foram fazer a reforma e resolveram tirar a banheira. Olha, o que eu sofri, isso também fez parte desse processo desse verbete, né? Até interessante agora estar pensando nisso, porque o direito é de reivindicar o apartamento da forma como eu aluguei. Mas eu fui a única pessoa que praticamente se revoltou contra esse fator. Aí eu encontro o vizinho. Quando vai começar a sua reforma? Porque eles foram por blocos, né? Já está quase acabando. Não está gostando? Está ficando muito bonito. O projeto está perfeito. E pessoas, depois no particular, quando você vai sair, jantar com alguém, então vem aquela conversa de que, poxa, tiraram nossa felicidade, né? Você vê? Essa é a diplomacia suíça. Eles estão morrendo de dor, estão com dor de cabeça. Tudo bem? Tudo. Mas você acha que essa falta de autenticidade, né? Uma falta de autenticidade, é mais devido a uma repressão, ou eles são assim mesmo, é da cultura? A minha sensação é que é da cultura, porque tem uma coisa muito séria, tem muito a ver com o tempo e a geografia, porque quando eu fui para lá, eu queria entender por que quando chegava o outono, as pessoas ficavam mudas, completamente paradas, né? Entrava dentro do bonde, do ônibus, eu olhava para um lado, olhava para o outro e disse, mas será que tem gente aqui dentro? Um silêncio absoluto. E você vê que a fisionomia, a expressão facial das pessoas, elas se modificam. No verão, você vai para o lago, qualquer lugar que você vai, está todo mundo falando, alegre, discutindo, chega no outono, fica todo mundo fechado. E aí eu fiquei analisando, se uma pessoa nasce nessas condições geográficas e climática, eu acho que ela já tem uma tendência a se fechar, a se interiorizar, né? E mais a cultura deles, que é uma cultura diplomática, né? Aí eu acho que isso tudo fecha um pacote bastante triste, no meu modo de ver. Porque aí eles encontram comigo, eu sou a única no prédio, aliás, eu sou uma das pessoas assim que eu demonstro muito, né? Bastante aberta. E eu demonstro muito a minha felicidade, eu falo muito, eu me abro muito, eu sou muito... eu penso que a minha postura, no sentido de falar, eu não falo nunca de um exemplo de alguém que eu ouvi falar, até porque não sei se aquilo tudo está ou não está. Eu sempre falo das minhas experiências, tenho esse costume. E eu sou muito feliz mesmo, eu sou muito aberta, muito... né? E isso eu não sei, tem um contágio, né? Aí as pessoas do prédio, eu sinto que elas ficam felizes quando elas veem, oi, há quanto tempo eu não te vejo, vai lá em casa para tomar um café, né? Tem isso. Eles não têm essa coisa, né? Eles são bem, bom dia, boa tarde, educados.
Se você está num trem ou num ônibus, tem um lugar do teu lado, primeiro que você deixa a bolsa assim aberta do lado de lá, olha para a janela para o lado de cá e esquece, né, que tem uma bolsa ali. Quem vem para sentar do seu lado, com licença, esse lugar está livre? Claro, aí você tira a bolsa, bota do lado. Igualzinho, né? Legal. Outra questão que eu gostaria é como você vê o uso do histrionismo. Até teve o verbete da Malo, né? Mas o que você pode dar uma dica do ponto de vista de usar isso para assistência? Usar o histrionismo naturalmente, né? Você fala aqui que há muita forma de mascarar, mas existe uma forma técnica, né, de você atuar assistencialmente. E como que você vê isso? Eu acho que não tem via de saída aí, não. Eu acho que o histrionismo, ele é isso. Até numa questão tarística, você fazendo atares, muitas vezes você tem que ser imperativo, você tem que colocar força na tua fala para transmitir a mensagem que você quer transmitir. Porque tem pessoas que elas vão assimilar com docilidade e tem pessoas que não podem, que não conseguem assimilar quando você fala: ah, você não acha que seria melhor? Ela vai olhar para você e vai dizer assim: ah, melhor na tua cabeça, na minha não. Entendeu? Sim. Aí, quer dizer, no momento em que você coloca uma certa energia, você coloca um peso no histrionismo, sabe? Seja contundente, a pessoa, sabe, aquelas terapia de choque, tapa na cara, fratura exposta, resolve. Eu tenho experiência que resolve. Muitas vezes eu sou bastante, isso. Sim. Estranha. E outro ponto aqui, na 7ª linha, na fatologia, na página 8, você fala sobre autodiscernimento quanto às contrações voluntárias e involuntárias da face. Você vê Repete aí. sobre aquela questão das contrações voluntárias e involuntárias da face, você ter a autoconsciência disso. Devagarzinho, eu estou conseguindo, assim, falar sem estar contraindo ou mexendo, ou fazendo aquelas caretinhas que eu costumava fazer, né? Eu estou conseguindo perceber muito isso, porque eu já assisti o meu primeiro verbete 2 vezes, né? Eu ri muito de mim. Nossa, interessante. Muito interessante, como eu não sei, né? Depois eu vou ver esse aqui para saber qual a diferença de um para o outro, mas assim, eu sinto que eu já não estou mais assim tão histriônica como eu estava na defesa do primeiro verbete. Tudo progride e se desenvolve, porque eu não. Você queria perguntar? Sim, por favor. Iata, muito bom o teu verbete. Eu gostaria de saber, ali na página 10, da culturologia, tá? Que tu ampliasse a cultura do exibicionismo exagerado. Tem a ver com a moda, né? Porque esse pessoal da moda é exagerado, né? Tanto que hoje você vê que silicone até nos lábios para ficar mais, né, grossinho. Silicone no bumbum para ficar, né? Então, silicone, todo mundo siliconado, aí cirurgia. Aí tem gente que fica com o olho assim torto, né? Porque o médico errou na hora, um olho fica para baixo, outro para cima. É exagerado isso, né? É eu não tenho palavras para expressar isso, mas assim, é uma coisa completamente fora da consciência. É tanto ilusionismo, né? É tanta coisa para fora de si, que é também uma coisa que eu estou trabalhando, essa coisa de entrar para dentro de mim, para me olhar, para me conhecer. Porque eu consegui enxergar durante a escritura desse verbete, que eu vivia praticamente para fora 25 horas por dia, né? Sempre para o outro, pensando no outro, ou criticando muito o outro também. Eu acho que o exagero está aí, tá ligado, assim, está conectado ao fato da gente não se voltar para nós, para o nosso interior, né, para o nosso kernel, para a nossa célula principal aqui, coração, com a gente mesmo, com a nossa consciência. Respondi? Nada. Ok.
Então vamos agora começar as perguntas dos teletertulianos. Adriana de Braga. Antes disso, eu queria lembrar mais uma vez para vocês da Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter aqui a 9ª turma, vai se iniciar em janeiro de 2018. Essa modalidade só acontece uma vez por ano, ela é constituída de 3 módulos de 5 dias, que acontecem em janeiro, depois julho, depois janeiro do ano seguinte. E ela usa uma metodologia que é fundamentada na ideia da competência. Nós fomos verificar aquilo que o professor Valdo sempre falava, só em matéria de energia, em matéria de parapsiquismo, só põe banca quem tem competência, né? Uma frase famosa. Nós fomos atrás do que é ser competente no parapsiquismo. Então nós desenvolvemos essa ideia das competências, né, que é fundamentada no conceito de competência da educação, que é conhecimento, habilidade e atitude. É isso que constitui uma competência. E nós desenvolvemos a ideia da competência parapsíquica. São, ao todo, 31 competências parapsíquicas que são trabalhadas ao longo de um ano. A gente praticamente passa por todo o parapsiquismo e uma série de exercícios, tem mais de 100 exercícios que são feitos durante o curso. Então, quem tiver interesse pode procurar aqui o CAEC, o telefone é 2102-1499, são 10 professores ao todo. A gente trabalha no sistema de preceptoria, que hoje em dia se fala muito nas metodologias ativas, que é uma metodologia em que o aluno é participante, ele não é só um ouvinte no curso. Então, quem tiver interesse é só procurar aqui a recepção do CAEC. Então, vamos lá. Agora a pergunta de Portugal, começando Braga, em Portugal. Acho que é uma amiga sua, Denise. Isso, Denise. E ela está pedindo para você fazer uma analogia entre a técnica do histrionismo tarístico, que está na Tecnologia, página 9, com a qualificação da comunicação sofisticada, que está na Fatologia, página 8, 5ª linha. Quer que eu repita? É a técnica do histrionismo tarístico, na Tecnologia, página 9, e a qualificação da comunicação sofisticada, que está na Fatologia, página 8, 5ª linha de baixo para cima. Então, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acredito que seja consequência do outro, né? O histrionismo tarístico, ele está auxiliando onde que está a outra coisa que ela falou, hein? Me mostra. Qualificação da comunicação. Isso. Então, nesse caso, você estaria qualificando a sua assistência, né? E sofisticando de uma certa forma, né? Você aplicando essas técnicas, né? E realmente tendo esse objetivo de assistir. Eu acho que você qualifica muito, né, no sentido de reciclar esses traços de histrionismo incongruente. Não sei se respondi. Você falou bem claro, um decorre do outro, né? Um está ligado ao outro. Né? Exato. Agora também de Braga, Portugal, Vila Nova de Famalicão. É a Adriana. É a Adriana. Binomiologia na página 9. O binômio atenção-percepção. Ela pergunta como aplicamos esse binômio no dia a dia. Então, Adriana, estando atento, né? Essa nossa nova jornada exige muita dedicação. A atenção plena não é não é uma qualidade, não é uma característica muito peculiar para muitos de nós, né? Mas, assim, a atenção, se nós estivermos atentos 24 horas por dia, sem dispersar, nós vamos estar percebendo, inclusive essa coisa do parapsiquismo, sabe? Esses aportes, esses suportes, as mensagens, as dicas, as sinapses, né? Parapsíquicas que chegam, que passa assim completamente desapercebido se nós não estivermos atentos. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, tudo a ver. Eu lembro que o professor Waldo sempre falava que a atenção era o nosso atributo principal, né? Tudo derivava da atenção e depois ele desenvolveu a atenção dividida. Isso. Tem um verbete que chama autovigilância ininterrupta, que é exatamente isso que você falou, da gente ficar atento o maior tempo possível, né? Sem atenção, como que vai ter parapsiquismo, né? Se você está disperso o tempo todo, né? Não tem como. Não percebe. Agora ela pergunta, ciclologia na página 9. O ciclo ego antigo, ego novo, inerente à alta evolução.
Você poderia dar um exemplo, ou, se for possível, exemplos? Claro. É bem facinho, é assim, Adriana. A próxima vez capricha. Então, ego antigo é aquele ego que eu tinha na minha juventude, que chegava nas boates, pisoteava todo mundo com o meu olhar histriônico incongruente. E esse meu ego novo, mais consciente, interassistencial, né? Um ego de só querer reciclar posturas nefastas, né? Incongruentes do meu temperamento, que é o temperamento que pega, né? O fundamento da conscienciologia é a reciclagem, né? Se a gente não muda o ego, vai mudar o quê, né? Agora, pergunta da Alemanha, Colônia. Fatologia, página 8, 10ª linha. Poderia explicar a ausência do pré-requisito histriônico da presença de testemunhas? Patologia, página 8, 10ª linha. Momentos, né? Achou? Sim. A ausência do pré-requisito histriônico da presença de testemunhas. Então, não existe pré-requisito, né? O histriônico, ele não precisa de nada, ele já é. Ele não precisa de pré-requisito para ser, ele já nasce assim, eu acredito. Ou, lógico, ele pode fazer um curso de teatro, né, de expressão dramática, para se tornar um histriônico, mas o histriônico nato ele não precisa de pré-requisito. E também não precisa da presença de testemunhas, porque ele faz aquilo ali e ele já está. E a pessoa está ali, muitas vezes, sem checar, sem detectar que o histriônico está histrionando alguma coisa. É esse o sentido, não precisa da testemunha para presenciar isso. É um fato que ele acontece independente de testemunha ou não. Agora pergunta aqui de Porto Alegre mesmo, Rio Grande do Sul. Ortopensatologia, página 7. Você poderia comentar sobre a primeira ortopensata, camuflagem? Se quiser, bom, eu vou ler a ortopensata aqui, ó. Camuflagem. As consciências mais lúcidas precisam mascarar a sua realidade consciencial, mas, às vezes, precisam escancarar determinadas condições para mudar o conceito de alguém em relação a si. Há outros momentos nos quais vamos nos colocar bem por baixo ou empregar os recursos dos histrionismos, tanto físicos quanto intelectivos, objetivando a vivência da tarefa do esclarecimento. Aí, olha só, eu acho que a frase está bem clara, assim. As consciências mais lúcidas, logicamente, aquilo que eu estava falando antes, você precisa ser histriônico para passar uma mensagem e você precisa ser incisivo quando você precisa ser incisivo. A tarefa do esclarecimento, ela exige de quem está esclarecendo ter uma postura histriônica sadia. Então, os efeitos físicos, né, os gestos físicos, a imposição da tua voz, a tua expressão facial, a postura do teu corpo, tudo isso vai implicar no esclarecimento. Então, o objetivo é a vivência da tarefa do esclarecimento. Se é necessário que você se coloque numa postura mais pesada, não tão ligeira, é fatídico, tem que ser assim. Você queria perguntar, Terezinha? Não, obrigada. Yatra, parabéns pelo verbete. Obrigada. É um prazer te ver aqui. Então, sobre isso que você estava falando, eu vi que na página 9 tu colocaste a técnica do histrionismo sadio aplicada ao bom convívio. Eu fiquei avaliando assim, né, que consegui chegar a esse equilíbrio, né, nessa harmonia do histrionismo como assistencial, né, uma coisa da TARES que tu estava falando, né, porque eu vejo que quando a pessoa não tem, né, e vamos dizer, tu falaste de questão de cultura, tal, tem o país que as pessoas são da forma como você comentou, mas digamos nós que
vivemos aqui no Brasil, né, que a gente sabe da importância que é a questão da comunicabilidade, né? Para tu conseguir comunicar, especialmente na questão tarística, né? Porque se tu não tem uma boa comunicação, uma boa expressão, tu não consegue comunicar, às vezes até algo que seja tão importante naquele momento para a assistência que precisa ser feita, né? Então, trazendo à tona todo esse processo, né, de quanto é importante esse histrionismo sadio, que o professor Valdo era nosso exemplo aqui, como tinha uma referência, né, que a gente entendia, compreendia as coisas, né, e a assistência que ele fazia a todos nós, né. Então, eu queria que tu ampliasse, assim, porque tu está fazendo essa tal de pesquisa, né, e sobre a questão desses traços fardos ainda, né, que não deixa de ser traços fardos, né, relacionados à questão do histrionismo, no meu ponto de vista, não sei se tu concorda, porque quando tu falaste ali a questão da burguesia, do processo da monarquia, porque não deixa de ser, né, que tu colocou ali, né, é toda uma reciclagem, né, que a consciência vem fazendo, pelo que eu estou vendo, né, o que tu tá autopesquisa aí, né, como que tu vê então para como que a pessoa conseguiria chegar a esse equilíbrio, né, de realmente utilizar todos esses aspectos positivos da comunicação e o histrionismo, né, como um fator bem importante, que eu considero, né? Ah, sim, Terezinha, eu acho que não é nem só o histrionismo. Eu acho que é todo sim, engloba, mas né? assim, em todos os aspectos, né, da pessoa, da consciência que realmente ela deseja evoluir, mesmo que seja o mínimo, né, na vida, eu acho que tem que ter um autoconhecimento. É o ponto principal. Veja, olha só que coincidência, né? Eu procurando um tema para o meu verbete, e, de repente, quer dizer, uma coisa que eu fazia sempre, né? Cheia de gestos, cheia de faces histriônicas, uma resposta que eu fui dar para o meu dentro de casa, olho para o espelho e me vejo. Pela primeira vez, eu vi o histrionismo. Então, quer dizer, quando você se propõe, quando você se coloca na posição de ralar, essa é a única palavra que cabe nesse contexto, ralar, porque não é fácil. Então, é um processo assim de que você chega quase que ao enlouquecimento, né? Então, chega um ponto assim, gente, o que é isso? Onde que eu estou? O que eu vou fazer? Você se perde. Você tem que se achar. Mas você tem que mergulhar nisso. Você tem que pesquisar a fundo. Eu não estou falando que é fácil, não. Eu sei, assim, o contrafluxo, de segunda-feira para cá, o contrafluxo que foi para que eu estivesse sentada aqui agora, defendendo esse verbete. Ontem, na hora de imprimir o verbete, a luz faltou no CAEC todo. 4 horas sem luz aqui. E isso foi o último detalhe, né? Fora que esquece o pendrive lá, volta para pegar, isso aqui não funciona o tempo todo, e eu tento conscientemente, tendo que manter a calma, e sempre no processo da mobilização de energia, convivendo com aquela pecuinha toda. E a pressão. Hoje de manhã eu fui tomar um suquinho, um cafezinho aqui na cafeteria, a menina estava com o ar-condicionado ligado, por favor, desliga. Não estava podendo, eu fiz retiro. De ontem, não fui jantar, não saí do quarto. Hoje, não saí do quarto. Fiquei em retiro, literalmente falando. Só saí para fazer a tertúlia treino e depois para o quarto outra vez e vim para cá. Não olhei para ninguém, não falei com ninguém, porque é muito desafiador. É muito desafiador. O meu primeiro verbete não foi fácil, mas ele não teve o peso que esse aqui tem. Nossa, esse aqui, gente, eu vou te contar. Que o preço da responsabilidade vai aumentando, né? Foi muito... como é que fala consciencioso? Pesado. Consistente, é autoenfrentamento da consciência, né? Como? É o autoenfrentamento, a autenticidade que a pessoa vai ter que bancar ali nesse momento, né? E mexe assim com várias conexes de consciências e de vários companheiros meus das várias vidas na monarquia,
no clero, né? E etc. Pelo meu modo de ser, pela maneira como eu me comporto nessa vida, assim, até eu mesma já estou vendo que o que as pessoas falavam e continuam ainda falando faz muito sentido. Sentar na mesa, garfo, faca, tem que ter guardanapo no colo. Ai, é uma frescura, assim, sem limite. Mas um requinte, de onde vem isso? Minha mãe falava, porque uma vez ela costurava, né? Máquina de costura, aqui está com fome, filha, quer comer alguma coisa? Eu me lembro disso, hein? Isso aí tudo recuperação de cões. E aí ela veio com a lata, quer um biscoitinho? Aí abriu a lata do biscoito, esperando que botasse um mãozão lá dentro. Eu fui lá com 2 dedinhos, peguei um biscoitinho. Aí ela, você vai pegar só um? Eu digo, sim, vou pegar só um. Aí ela, pega mais, meu filho, você pode comer à vontade. Não, mamãe, quando eu terminar eu pego outro. Com 2 aninhos e um pouquinho. Dorme com um barulho desse. Yatra, olha só, para te pensar após esse verbete, assim, eu sou uma pesquisadora da monarquia, né? Opa! Quem sabe você vê alguns elementos aí, né, que possa te entusiasmar e levar, quem sabe, o próximo verbete, assim, né? Vai pensando aí alguma coisa, né? Uma sugestão. Sim. Só posso perguntar mais uma aqui junto? Aqui na página 9, também quero perguntar para você aqui, na efeitologia. O primeiro efeito ali. Peraí, deixa eu achar o efeitologia. Efeitologia, página 9. Uhum. O efeito do histrionismo incongruente na desarmonia conviviológica. Que tu desse exemplo, por favor. Já até falei disso antes, na época da boate. Assim, quando eu entrei, por exemplo, para o grupo da Europa, né? Esse grupo que a gente se fala via internet. Eu sentia que eu tinha assim uma certa a minha maneira explosiva de ser, a minha maneira contundente, sempre muito incisiva, sempre muito imperativa, né? Incomoda, né? As pessoas ninguém é mais súdito, não tem mais súdito aqui, né? Então eu estava vivendo uma época de monarquia, né? Quer dizer, toda a vida eu passei por esse processo, veja, inconsciente. Agora que eu estou tomando, ainda não tomei não, hein? Estou tomando a consciência. Então, essa entrada minha nesse grupo, né, da Reurbex Europa, ela tem tudo a ver com isso. Inclusive, as pessoas mesmo do grupo, ultimamente, estão me dando feedback. De vez em quando eu recebo um e-mail assim, Yatra, você está tão diferente, você está mais calma. Mas é uma coisa de esforço, né? Tem pessoas que, quer dizer, nós temos um grande... agora vê se olha a mão na minha cabeça, espera aí. Vantagem. Nós temos uma vantagem assim, muito grande de estarmos fora daqui. Então, nos sentimos carentes, necessitados e vamos correndo atrás do ouro, né? Então, quando a gente chega aqui, vem defender um verbete, fez o curso pela internet, está num esforço assim acerbado, né, assumindo uma responsabilidade bem legal, assim, pela interassistencialidade, pelo processo evolutivo, né, do planeta, né, bem consciente de todas essas coisas. A gente chega aqui, tem pessoas que moram ali na esquina, não participa de uma dinâmica, não escreve um verbete. Chegou aqui, ó, né? Incomoda. Só cataratas do Iguaçu, né? Passeios turísticos, né? Assim, e nós vemos para cá, a gente fica assim impressionado. Você nunca viu conversa com as pessoas? Você nunca fez isso? Não, mas essa gente, em 2 semanas a gente faz tudo, né, Luísa? Faz tudo, todas as dinâmicas, assiste os verbetes, vem para cá, é terapia intensiva, né? De manhã faz uma dinâmica, um laboratório, depois tertúlia, depois laboratório ou dinâmica, de noite dinâmica, participa de curso, tudo online. Então tem um esforço assim bastante consistente nesse fato, né? Quando você mora no Brasil, você se esforça realmente muito. Em Yatra, você pensa, não, das vezes torna möglich. Aí você fala, impossível. É bom que você está aqui, né? Porque aí, se falhar alguma coisa, você me ajuda. Dá. Então vamos continuar agora a pergunta de Munique, na Alemanha. É a Nilza. É a Nilza.
Tecnologia, página 9. A professora poderia discorrer... na verdade você já falou, mas tudo bem. Poderia discorrer sobre a técnica do histrionismo sadio e do histrionismo tarístico. Como é que é? É página 9, tecnologia. A técnica do histrionismo tarístico e sadio. Então, o histrionismo tarístico tem que ser sadio. Ou quer dizer, não tem que ser não, mas deve. Tem que ser, não existe, né? Mas assim, deve ser sadio. Sem exagero, né? Dosando, vendo, dosando mesmo, assim, o que cabe naquele momento como tares, qual é o esclarecimento que pode ser absorvido pelo assistido. Falei, saiu. Você já tinha comentado. Agora uma pergunta da Alemanha, eu vou tentar falar o nome da cidade aqui. Alsenborn. Isso. Melhorei. Perfeito. Yes. Agora, só que a pergunta é sobre a ortopensata, que você já tinha comentado, mas se quiser repetir rapidamente, ela pergunta o seguinte: se eu não quiser. Poderia explicar com exemplos como pôde-se efetuar a TARES ao nos colocar bem por baixo ou empregar os recursos dos histrionismos, tanto físicos quanto intelectivos, objetivando a vivência da TARES? Então ela está perguntando mais especificamente se você poderia dar um exemplo de como nos colocar bem por baixo ou empregar os histrionismos, tanto físicos quanto intelectivos, no objetivo da TARES. Olha só, falando que nem carioca, olha só. Não colocar por baixo não, filha. Não tem nada de colocar nada por baixo, nem por cima. O nível é um só. A TARES, ela é feita olho no olho, né? Se colocando diretamente em contato com a pessoa, entrando, acoplando com a energia da pessoa. Mas essa coisa de baixo, risca aí que não tem baixo não. Nem baixo nem alto, é nivelada. A coisa é harmonizada, né? É o mesmo nível. Eu entendo aqui, não sei, a minha interpretação, que o professor Valdo colocou essa pensata, que ele fala no começo, as consciências mais lúcidas precisam mascarar a sua realidade em alguns contextos. Então, às vezes, a pessoa se coloca por baixo, acho que é para não diminuir muito a outra pessoa. Uma descrição, né? Então, exceção, ela se coloca, ela não demonstra o nível dela para não, vamos dizer, atrapalhar demais. Não sei, isso é uma interpretação minha. Tá certo, mas isso não quer dizer se igualar? Ela não está se abaixando, ela está se igualando. Ele está abaixo do nível dele. Isso, pois é, o que não é importante colocar naquele momento, né? Isso. Então ele está se colocando no mesmo nível. Exatamente. Beleza. Agora, a pergunta da Suécia também, deve ser outra turma sua aí. É a Viviane. É a Viviane. Paradoxologia, página 9. Aqui hoje está a Europa inteira. Aqui. Psiquismo, ela acerta todas. A Europa inteira está acompanhando aqui a sua tertúlia. Paradoxologia, página 9. Poderia explicar o paradoxo? Histrionismo sadio. Também você já falou, mas vamos lá. O paradoxo histrionismo sadio, desdramatização. Você falou, mas você falou na fatologia que tinha, na desdramatização. O histrionismo desdramatizado. Quer dizer, o dramatizado era aquele que eu utilizava antes, né? E o desdramatizado é esse que eu utilizo hoje, procurando ter assim uma expressão mais serena, estando conectada comigo mesmo, para perceber os gestos, né, a gesticulação, as diferentes faces que eu costumava utilizar, né, até para me expressar, e isso prejudicava muito a TARES. Agora, mitologia na página 9. Você poderia comentar a mitificação da própria personalidade? Claro. Então, mitologia, né? Mitologia. Isso. Então, o fato de você se considerar um mito, né? Que você chega na discoteca com aquela roupa bem, né, diferente de todo mundo,
aquele salto, eu tenho 1,74 m, imagina, usava os saltões desse tamanho, olhava todo mundo de cima para baixo, que é para não ficar no mesmo nível. Quer dizer, aquela coisa chamada nariz em pé, arrogante, nem ria, que era para não mostrar o dente, entendeu? Só nas caras e bocas. Então, é isso. Então vamos agora para a Suíça, seu país lá, Bienne, na Suíça. Sim, Bienne, mas qual dos dois, Marcelo ou Nájila? Nájila. Tem que saber. Ok. Então vamos lá, Fatologia, página 8, segunda linha, a reciclagem da intencionalidade da expressão facial. Você poderia ampliar, se possível falar, quais técnicas podemos aplicar para reciclar essa forma de expressão? Boa tarde, minha querida. Então, autoconhecimento, atenção plena, essa técnica das 24 horas por dia, conectada com você mesma, ouvir, uma coisa que é muito importante, assim, ouvir ao invés de falar. Né? Praticamente eu não permitia que ninguém falasse nada, né? Que a pessoa falava, então já sabia tudo que a pessoa ia dizer, aí eu já atropelava a pessoa com aquele trator mais potente e já ia com a minha teoria. Eu não permitia que as pessoas nem falassem comigo, tinha uma coisa assim bem grave, né? E a intencionalidade da expressão facial, ela tem uma faca de 2 gumes. Então, ela pode ser positiva e negativa, isso depende da tua intenção. Eu acho que reciclar exatamente a parte negativa, né? Porque a positiva a gente fica com ela pra gente, porque é muito bom. Você ter esse potencial histriônico inato, agora eu reconheço que é muito bom. A questão do histrionismo é como você vai utilizar o histrionismo. Mas o histrionismo é muito positivo. Agora, da Alemanha, mas não estou falando qual cidade que é. É a Marisa. Pensenologia, página 8, segunda linha. O holopensene da convivialidade intrafísica. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Então, convivialidade. Essa coisa, né, Marisa? Holopensene. Quer dizer, se não tem, assim, escrutínio, sabe? Tem umas coisas, assim, escondidas. Se a gente está, assim, consciencialmente aberto para uma convivialidade e, ainda por cima, usando um dos nossos códigos grupais de cosmoética, que é o binômio, discordância, como é que é? Admiração e concordância, discordância. Eu acho que não tem por onde a gente falhar em alguma coisa. O convívio ele passa a ser perfeito, né? Mesmo que por vezes a gente não entenda o que o outro quer dizer, mas isso a gente sempre faz reflexão e continua e vai sempre em frente. Eu não vejo muito problema com isso, não. Agora ela pergunta na Fatologia, na página 8, quinta linha. O processo de acerto grupo kármico da consciência intermissivista. Você pode aprofundar, por favor, essa questão desse acerto grupo kármico? É o que nós estamos fazendo. O nosso grupo aí, estamos acertando o grupo karmicamente as nossas pecuinhas, as nossas pendências, estamos estudando juntos, estamos nos reconhecendo, estamos nos aceitando, o que é um fato muito importante, assim, é precioso o que a gente está fazendo, no sentido de estar aceitando uns aos outros, assim, reconhecendo o outro como membro do grupo Karma, mesmo que a gente, por muitas vezes, olhe assim umas coisas muito esquisitas uns nos outros, né? Mas nós estamos sempre ali dando apoio para você. Eu não sei, acho que não. Nós somos um exemplo, assim, de resgate grupo kármico. Você não acha, Luísa? Eu acho que nós somos um exemplo. O seu caso, ainda mais ainda, porque você tem grupo Karma em vários, você está resgatando em vários países, né?
Você já conviveu? O seu grupo Karma está bem mais... vamos dizer, é bem extenso, né? É. Não, e é bem extenso, né? Bem extenso, bem variado. Bem global. Talvez tenha a ver com esse seu passado que você falou, né? Sim, Lá na Europa. tudo a né? ver, tudo a ver. Uhum. Agora, parafatologia, página 8, última linha. O amparo extrafísico contribuindo no mapeamento da sinalética. Você poderia ampliar? Sim, com muito prazer. Então, essa é uma parte importante da minha pesquisa. É aquela parte em que eu comecei a tentar ficar quietinha e olhando para o meu umbigo, olhando para mim. E assim, aquele processo dispersivo, que foi o primeiro verbete, né? Essa coisa, aquele pensamento saltuário, pensa aqui, pensa ali, olha para aqui, olha para lá, e não parava para ficar comigo mesmo, e impedia a conexão com a parasinalética. Quer dizer, eu perdia muitos sinais, né, das consciências, dos amparadores, de todo um movimento pela atenção saltuária. Então, eu acho que assim, essa pesquisa, o autoconhecimento, a gente começar a se olhar, né, olhar para dentro da gente e se pesquisar. E outra coisa também que é difícil, aceitar. Acho que aceitar é a pior parte. Porque primeiro você detecta, né? Aí depois você toma conhecimento e precisa aceitar, porque se você não aceitar, você não consegue, né? Mudança nenhuma. Então essa coisa da aceitação também é uma parte bastante pesada, uma parte bastante difícil. Não sei se respondi. Sim. Patrícia, você quer perguntar? Claro. Parabéns, viu, querida? Muito bom seu verbete, muito bom você estar aqui com a gente. Eu tinha, na verdade, tenho duas perguntas para fazer. Uma tem a ver com isso que você acabou de falar agora. O professor Valdo usava muito o histrionismo para usar assim, um certo impacto com as consciências. Às vezes ele se posicionava histrionicamente para fazer um posicionamento frente às consciências. Você já sentiu isso também? Você tem vivência nesse aspecto? Tenho. E bem recentezinho agora, né? Então, como eu falei anteriormente, desde segunda-feira, um contrafluxo absurdo, mas absurdo. Minha cabeça, sabe quando você fica assim de cabeção? Então, literalmente falando, cabeção. Então, assim, e eu sentindo, porque, como eu falei já, essas diversas comunexes, de diversas famílias que eu pertenci e que foram meus companheiros de vidas anteriores, que continuam na monarquia, não desejam de forma nenhuma tomar contato com o histrionismo, não quer por nada a evolução, me fez ficar bastante incisiva, né? Então, o meu pensamento, a minha conversa com essas consciências era sempre assim, olha, não adianta. Pode ficar aí, fica à vontade, pode me incomodar, pode me deixar de cabeção, pode dar curto-circuito no CAEC inteiro, que foi o que aconteceu. Mas eu estou aqui agora, vou fazer a defesa do meu verbete. Não tem jeito. Ou vem junto comigo, ou então você vai ter que mudar de família, porque eu estou andando, meu carro vai andando. Estou igual, eu engatei a quinta, não vou sair da quinta, não. Então, essa percepção, né? Porque quando eu comecei a sentir na segunda-feira, assim, esse volume eu fiquei assim meia conturbada, mas eu procurei ficar muito concentrada e conectada comigo mesma. E foi isso que ajudou no processo, né? Porque, veja, num processo dispersivo, você ia sair correndo, comprar o primeiro bilhete, voltar para casa, porque não ia dar conta. Mas eu consegui justamente por causa dessa coisa da atenção, né, da conexão comigo mesma e de conexão com os amparadores, né?
Talvez esse segundo verbete mexeu mais porque você se expôs mais à sua reciclagem. O primeiro foi bom, mas você talvez, esse aqui você está abrindo totalmente as mudanças que você fez, e isso mexe mais, né? Com as consciências. Né? A outra pergunta, Yatra, é que na ortopensinologia, a primeira ortopensata do professor Valdo fala em camuflagem, aqui ele fala, precisam escancarar determinadas condições para mudar o conceito de alguém em relação a si. Então, eu também quero que você fale da sua experiência, da questão de mudança de conceito das outras pessoas em relação a você mesmo. Assim, o que você já sentiu nesse aspecto? Eu até falei isso aqui agora, não foi? Sobre em relação ao nosso grupo, assim, os feedbacks que eu recebo. De vez em quando eu recebo um e-mail, assim, no privado, porque nós temos o grupo e temos, cada um tem, assim, no privado, no particular, né? Privado é ele não. No particular, eu recebo e-mails assim, com feedback das pessoas notando a diferença de como que eu era quando nós começamos com o grupo, né, 1 ano e meio atrás, e como que eu estou hoje. A mudança está muito gritante. Legal. E no seu grupo Karma mesmo, eles detectam alguma coisa assim? No meu grupo Karma, assim, eu não sei, porque eu não posso te dar um feedback maior, porque o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, assim, no bairro onde que eu moro, as pessoas as diversas comunidades que nós temos atividades, né, de andar, de esquiar, sabe, esses grupos, eu que vejo a mudança dessas pessoas. Mas, assim, o que eu estou vendo, o que está acontecendo é um upgrade nessas consciências em relação ao álcool, né? Porque eles bebem muito, né? Então, assim, teve jantares assim que vão assim 40, 50 pessoas, tudo casal, né? Aí senta na mesa, quer dizer, por cabeça bebe no mínimo 1,5 garrafa de vinho por jantar. E assim, depois tem o digestivo, que é uma grapinha, ou então um esquisinho, ou então um conhaquinho, e aí tem uns que ficavam catando cavaquinho, porque não conseguia nem andar. E essa coisa me aterrorizava, né? E aí eu coloquei todo mundo na tenépsia, está todo mundo melhor, muito obrigada. Eu sinto uma diferença enorme, Antes de eu vir para cá, umas 2 semanas antes de eu viajar, meu marido, que sai nas quintas-feiras, que ele sempre tem um encontro com os amigos, aquela coisa do social deles mesmo, né? E assim, sempre chega assim, tarde, meia-noite, 1h da manhã, porque eles ficam conversando, falando do esporte, né? E trocando as ideias deles lá, né? E sempre chega muito tarde. A gente tem a reunião de 8 às 10, lá, o horário de lá. Ele chegou, era 9h15, 9h30. Ele mexeu na porta e eu fiquei assim, ladrão? Não tem ladrão aqui. O que está acontecendo? Era meu marido. Aí eu, até saí da tela, que aconteceu alguma coisa? Não, a gente resolveu ir mais cedo para casa. Aí eu digo assim, mas como assim? Não, porque amanhã todo mundo tem atividade, ninguém bebeu hoje. Ok. Foi todo mundo indo embora para casa mais cedo, ninguém bebeu. Que maravilha. Espetáculo, né? É isso. Respondi. Sim, claro. Obrigado e parabéns. Minha linda. Muito Obrigada bom. pela tua presença. Legal. É um prazer. Yata, na página 9, ali na numerologia, tá? Como é que tu identifica a percepção do incômodo alheio? Se tu puder dar um exemplo. É justamente essa situação do antes, de como eu me comportava com as pessoas. Quer dizer, eu até via, eu sentia que as pessoas estavam incomodadas com o meu modo de tratá-las, de como eu falava, mas eu não, consciencialmente, eu não tinha noção, eu não tinha consciência de que eu estava fazendo isso. Hoje, fazendo uma retrospectiva e pensando naquele momento passado, eu percebo exatamente como que era a situação, mas não tinha consciência, né? Não tinha caído a ficha. Terezinha? Aproveitando, voltar um pouquinho a tua fala atrás, quando tu comentaste dos contrafluxos que houve, né? Sim. Antes da tua defesa aqui do verbete. Isso, assim, me leva a pensar o quanto é importante a gente ficar atentos
quando a gente tem nossos compromissos, né, que mexem com a questão interassistencial. E, às vezes, as pessoas não se dão por conta, mesmo pessoas que moram aqui, sabe? Às vezes chegam atrasados, né? E tal, porque o contrafluxo vem mesmo, né? Então, assim, dá um valor maior, ter mais consciência a respeito desse processo, né? Porque é uma autoexposição tarística, então envolve muita coisa, a questão multidimensional, né? Eu queria aproveitar para ali na fatologia, na página 8, que tu falasse ali na terceira, a consim representante da ilusão, que tu ampliasse. Você está falando com o meu momento passado. Está falando comigo diretamente, né? Era ilusão pura, né? Representante da ilusão, porque o que é, o que representa, o que significa todo esse aspecto assim elaborado de querer aparecer, né? Tem um aspecto também que eu chequei agora nesses últimos dias, que é uma coisa como se um complexo de inferioridade. Parece que é bem pesado, assim, bem interessante. Que você, ao mesmo tempo que você se coloca assim por cima da carne seca, a carne seca já apodreceu e você não sabe, né? Entendeu? Aí é bem isso, é bem essa coisa do complexo de inferioridade. E normalmente quando você tem esses trafares, você não percebe. Quer dizer, você não se anula. Eu estudava e aí assim, mas isso é coisa mesmo de vidas passadas, sabe? Porque assim, na escola, eu sabia qual ia ser a lição do dia seguinte, aí eu estudava tudo no dia anterior, aí quando a professora ia perguntar, eu era a primeira a levantar o dedo e eu sabia tudo. Mas por que eu fazia isso? Eu fiquei pensando, por que eu fazia isso? A aluna é excelente, mas por que eu fazia isso? Para mostrar para as outras pessoas que eu estava ali, que eu sabia tudo, que eu era inteligente, que isso já é uma coisa... É interessante, porque às vezes a pessoa que se exibe demais, às vezes é uma insegurança dela. Isso. Ela está insegura com ela mesma e ela extravasa. Não podemos generalizar, mas pode ser que em alguns casos isso aconteça. Né? Isso. E assim, eu andava que nem uma árvore de Natal, né? Aí eu tinha que ter ouro maciço, olha a rainha. Ouro maciço, cordãozão bem largão, brincão. Aí tinha 500, tudo ouro, hein? 500 pulseiras, anel. O anel ainda está aqui. Mas esse aqui é de prata. Mas tá, ainda tá. Aí anelzão, aí tinha que chamar atenção. A roupa tinha que chamar atenção. Uma vez eu cheguei no restaurante, parecia que eu estava na passarela da moda. Um vestido assim completamente confuso. Uma aba que assim, não dava nem para sentar direito, sabe? Umas coisas. Pula essa parte. Próxima pergunta. Marilux, vamos lá. Yatra, na página 8, na 13ª linha, você fala a coerência entre o monólogo interior e a ação exterior. O que você pode falar? Isso aí já é da parte da reciclagem, né? Em que você faz essa coerência, né? Porque se não tivesse reciclado, você não conseguiria chegar a esse ponto. Então, tem que haver a reciclagem para você estar agindo dessa forma. Aqui também você fala a falta do... na 13ª linha, a falta do impacto causado nos observadores. Isso aí é aquela coisa que dói pra caramba quando você está no exibicionismo e quando você está fazendo um esforço danado para chamar atenção e que ninguém olha. Gente, aquela é a pior parte. Parece que você sumiu, assim, desapareceu. O palco sumiu, né? Você está assim, perdido, jogada no lixo. É horrível. Agora, na 19ª linha, fazendo o contraponto, você fala a expressão silenciosa substituindo as palavras. Já é no processo da reciclagem. Então, por vezes, você entra em diálogo com alguém e que o diálogo não está coerente ou que não cabe, quer dizer, desfocado. Antes da reciclagem, eu entrava em impasse. Então, reagia
respondia mal, era grossinha. Agora, utiliza o ouvido. Como é que você joga energia, né? E minimiza, né? E aí a coisa... Não, e outra coisa muito interessante é que quando você se posiciona, né, se coloca na posição de ouvinte, né, e exterioriza as energias, aí o quadro completo se transforma completamente. Né? Aquele assunto primeiro até some, desaparece, já passa a falar de outra coisa. É bem interessante isso. Eu gostei dessa pergunta. Então vamos lá. Você quer fazer pergunta? Não, só, desculpa chegar um pouco atrasado, mas Imagina. é só um elogio aqui, que como você foi feliz na frase enfática a junção, a conexão da reciclagem eficaz, né, do histrionismo incongruente, menção dos esforços, lembra a história de qual a receita do sucesso? 1% de inspiração, aí está um pouco do histrionismo, e 99% de transpiração. Não é de você ficar pirado para lá da Transamazônica, não. É trabalho mesmo, né? Isso. A transpiração. E no final você fazer o nexo com a cosmoética interassistencial é só o elogio e a felicidade, a pertinência do tema escolhido. Parabéns. Obrigado, vindo de você. Muito obrigado. Então vamos continuar aqui. Curitiba, estrangeirismologia, na página 7. Ele está perguntando sobre o affect. Não sei se é assim que se pronuncia. Como é que é? Affect. Yes. Just a moment. Então, Não, mas não é daí não, é do... é a fala, agora é a fala affect. É aquela fala afetada, né? Que aí, histrionizando aqui, vou mostrar. Mas você sabe, fulana teve ontem não sei aonde. Mas você viu aquele negócio lá? Fala afetada, né? Pode falar normalmente, não precisa ficar... Agora ele pergunta o seguinte: como reverter ou eliminar a fala movida pelo affect, tão comum e entranhada em certas culturas, como a italiana? Eu acho que o italiano não tem que mudar nada, não. Eu adoro aquilo. Gente, mas é muito gostoso. Tá, tudo bem. Olha só, agora levando para o sério. Não, mas é muito expressivo e é muito natural. Aquilo é cultural, não tem que mudar, não. Assim, eu acho que como mudar, nós, enquanto estivermos assim, falando, fazendo em atos responsáveis, profissionais, já temos que ter um cuidado maior na interassistencialidade. Aí temos que ter mesmo um cuidado maior Eu fiquei pensando, né, em quem viu a pergunta, talvez a interpretação que ele tenha dado para o affect, e ele que na interpretação dessa pessoa fazer uma transposição para a cultura italiana. O italiano não tem o affect do Deutsch, do germanismo. Lá é o emocionalismo, é outro. Então, talvez a pessoa que encaminhou a pergunta, ela fez uma interpretação personalíssima, mas o italiano, a emotividade, a afetividade, é o contraponto que você está fazendo. Não é exatamente o affect, a fala afetada. A fala do italiano é a emoção, emocionada. O affect é uma coisa, por exemplo, o aspecto doutoral germânico, o narizinho lá em cima, aí isso é affect. A italianada não, a italianada é qualquer coisa diferente de affect. É natural. Bingo, respondido. Obrigada. Agora, megapensenologia, na página 7. Ele faz um comentário aqui. O histrionismo tarístico é uma forma a mais, não dá para entender aqui, mas o histrionismo tarístico é uma forma a mais e melhorada de otimizarmos nossa interassistencialidade. Vou repetir. O histrionismo tarístico, que é o que fala aqui na megapensenologia, né? Sim. É uma forma a mais e melhorada de otimizarmos nossa interassistencialidade. Podemos assim ampliar este megapensene? Está perguntando. Eu acho que não. O megapensene fala assim: histrionismo tarístico, interassistencialidade. Ponto. Eu também acho que está claro esse megapensene.
Tá vendo? É isso aí, o abertismo, gente. Não consigo. Porque o histrionismo tarístico, acho que também está claro. A intransigencialidade, né? Tarístico. Eu não... O Valdo também fazia isso. Então, segunda vez que você fala que me compara com o Valdo. Posso? Rapidinho, hein? Eu Nós queria temos que você... só 19 mil perguntas. É, eu queria que você... O Valdo também fazia. Não, na página 10, eu queria que você aprofundasse a exemplologia, que eu acho bacana aí a questão da mini e a max reciclagem. A mini reciclagem é quando você recicla a você mesmo. E a max é quando você pega um grupo, então você faz uma maxi reciclagem. Né? Quer dizer, do momento em que você se autorrecicla, você está autorreciclando toda o contexto, né, em que você vive, as consequências que são dependentes da sua evolução para melhor assistir. E aqui na taxologia, você pode falar um pouco sobre o gráfico? É na página 10 mesmo. Tipos de histrionismos, aí você fala gráfico. É o item 5. Item 5. É como se fosse uma pintura gráfica, né? Você superlativa tudo, excede tudo, exagera tudo. Entendeu? Agora, podemos continuar? Sim, claro. Na fatologia, página 8, quarta linha. Quais são algumas formas de autoengano da consim em evolução? Quando a pessoa está dentro do histrionismo e que não se deu conta, não tem consciência que está no histrionismo. É o autoengano puro. Você se emperequeta, no meu caso, né? Se emperequeta toda, sai que nem uma árvore de Natal na rua, não tem consciência do ridículo que está passando. Porque é ridículo. Eu hoje olho para as pessoas assim, muito enfeitadas, né? Eu penso, meu tempo de carnaval. Mas era um carnaval assim, diário, né? Porque onde ia tinha que ser aquela maquiagem bem feita. Se tivesse eu estava até lente de aumento para ver se estava perfeito. Quer dizer, uma doença, né? Perfeccionismo. Eu considero como uma doença, assim, já passa dos limites. Pegando lá o viés, né, de poliglotismo, uma das interpretações, às vezes você falou carnaval, carnevale, que a turma da Itália também faz, é como se tivesse uma valia da carne. E aí vem uma preponderância absurda, né, do soma, da ponta mais rude. Aí você fica achando que o soma e você tem essa identificação. De novo, isso não vale nada, né? Você vai, como você falou, sai toda paramentada e... É conteúdo zero. Agora, continuando na fatologia, página 8, agora 12ª linha, o jogo de cena. De quais formas podemos melhorar o jogo de cena assistencial no nosso dia a dia? Autoconhecimento. Vamos em frente. Assim vai as perguntas. Tem que ser rápido, porque tem muita pergunta, né? Pesquisa. Agora, a pergunta daqui de Foz mesmo, da Érica, taxologia, página 10. Poderia explanar os itens? Bom, são 2 itens que ela está pedindo. Vamos primeiro ao número 2, apaixonado, emocional, impulsivo, manipulador. Página 10, peraí. É o segundo item, apaixonado. Então, o apaixonado, quando existe, né, essa coisa da paixão, não existe assim uma coisa de a pessoa ficar jogar com o emocional, brincar com todos esses sentimentos. Quer dizer, às vezes nem está sentindo muito, mas está jogando, está brincando com isso. Isso é uma forma de histrionismo. Começa a manipular, né? Dramatiza, usa de artimanha, chora, camufla, faz tudo que é possível. E qual é o outro? A outra é o número 9, religioso.
inculcador, manipulador. Essa eu não sei responder. A gente pode dizer que tem muito religioso que é histriônico para manipular, né? Eu não queria falar de religião. Sacerdotes, padres, como é que chama? Aqueles pastores, né? Eles usam o histrionismo, no caso, para mim, anticosmoético. Né? Mas tem isso que você falou, o objetivo é manipular, inculcar ideias, né? E se pensar, né, a mim, assim, alguns credos evangélicos, quando ele vem com o dogma, aí é a inculcação de dogmas mesmo, pega... E ele faz o Vai histrionismo para inculcar profundamente nos crentes. Tá? E ele faz o histrionismo para convencer. Né? Na mesma proporção, também tem os políticos, né? Que também usam o histrionismo. Esqueci de botar aqui. É parecido com esse religioso aí. Agora, deixa eu ver aqui, Joinville, Fatologia, página 8, primeira linha. É sobre o título do verbete, que é o histrionismo incongruente. Ela pergunta qual técnica você indica para a reciclagem do histrionismo incongruente. As técnicas usadas para a reciclagem do histrionismo incongruente são autoconhecimento, autopesquisa, técnica de 5 horas, técnica do imobilidade física vídeo. Assim, eu, quando tomei conhecimento dessas técnicas, eu fiquei pensando, tá louco, sou. Como é que eu vou ficar 5 horas parada? Logo eu. Quase impossível para mim imaginar, mas vale tanto a pena. Então, até eu falei no primeiro verbete, quando eu estive aqui a primeira vez, né, que o Consciência Terapia faz só 5 dias de mobilidade física vídeo. 3 horas e meia, eu pensei, bom, mas eu como eu já falei, engrenei a quinta, eu não saio da quinta, é bom, pelo menos eu vou tentar, né? Aí foi o primeiro dia, meia hora, não aconteceu nada, segundo dia fiquei mais um pouco, terceiro dia eu já consegui ficar as 2 horas e meia. 2 horas e meia e assim foi. Agora eu faço técnica de 5 horas, porque tem uma coisa importante para notar nessas técnicas, é que a sensação que a gente vai perder 5 horas da vida intrafísica. Ilusão. Então, assim, para quem está ouvindo, presta bem atenção. Isso é ilusão. Você ganha alguns anos de vida. Você não perde nada, porque só a conscientização, a interiorização, as respostas, a conexão que você faz com você mesmo, o aprofundamento de você com o seu verdadeiro ser, né, com o seu interior, é tão valiosa, é tão assim, explícita, praticando, né, essas técnicas, que não tem perda, eu acho que é só ganho. É isso aí. Acho que a Conscienciologia tem muita técnica, né? Se for olhar, tem mais, eles fizeram um levantamento, tem mais de 200 técnicas que já foram propostas, né? Agora, aqui no caso, ela pergunta de novo, no caso de patologias sérias, onde essa característica, acho que no caso o histrionismo incongruente, onde essa característica passa de geração em geração, o que fazer para melhorar esse sintoma no grupo? Eu imagino que ela esteja falando dela em relação ao grupo, né? Então, a mesma coisa que eu fiz. Reciclagem. Reciclar. É se procurar se autoconhecer, procurar se interiorizar, sabe? Eu acho que o ponto principal é o autoconhecimento. Quer dizer, porque você pode estar percebendo que tem o histrionismo, mas você não tem nem noção de como que esse histrionismo pode ser abrangente, muito mais do que aquilo que a gente pensa. No primeiro momento, eu levei um susto com a minha cara. Depois eu fui vendo outras caras, depois eu fui vendo outros comportamentos. Quase que eu enlouqueci quando eu tomei conhecimento assim, do que tudo que poderia ser. Então, é tomada de consciência, reconhecimento, interiorização, né? Interiorizar isso, porque aceitar que você realmente é assim, que você está manifestando dessa forma,
e depois partir para as técnicas, procurar a reciclagem. Superar esse traço fardo. E por tudo que você expôs, aquela palavra mágica, exemplarismo. As pessoas, né, do seu grupo mais próximo vendo, é impossível elas não verem e não detectarem. Você não falou, todos os seus amigos, mas a Yatra está diferente, a Yatra agora está assim, antes era assada. Todas as técnicas aplicadas, o exemplarismo é o senhor cala a boca e, no limite, move, né, as pessoas mais próximas a mudarem também. E só lembrando aqui para a nossa amiga de teletertuliana de Joinville, que também é assim, se a pessoa não consegue, peça ajuda, né? Para isso existe a terapia, a consciência terapia e isso mesmo, isso é uma ótima coisa. Eu agora mesmo fiz a conscienciometria. Também. Já me surpreendi mais um pouquinho. É assim, eu acho que terapia é a melhor coisa. Consciencioterapia, conscienciometria. Conscienciometria sempre ajuda. Isso. Consincobaia. Consincobaia. É muito bom. Consincobaia, então, olha, descasca um abacaxi legal. É bom mesmo, é bom fazer várias vezes, né? Isso. Agora, perguntas de São Paulo. Fatologia, acho que você já respondeu, né? Acho que eu vou pular. É aquele negócio das contrações voluntárias e involuntárias da face que o André perguntou. Eu vou pular porque você já respondeu. Vai pulando. Agora, também a expressão silenciosa substituindo as palavras, acho que você também já respondeu. Também já respondi. O histrionismo sadio também. Também. Então vamos agora na efeitologia, página 9, segunda linha. Poderia discorrer sobre o efeito dos velhos truques e macetes teatrais? Era o que eu fazia antes, né? Usava de todas as técnicas possíveis e imagináveis, faciais, gestuais, para estar manipulando alguma coisa, manipulando até um pensamento de outra pessoa. Ela pensa assim, vou mostrar para ela que isso não está certo. Então, usava de toda a minha teatralidade para estar incutindo, né, um novo modo de pensar, que não era nem muito sadio também. Reconhecendo. Agora, polinomiologia, na página 9, segunda linha. Poderia detalhar o polinômio histrião, ilusão, representação, farsa? Sim. O histrião, ele é uma característica do palhaço, né? O palhaço é muito histrião. Então, o histrião, ele tem a ilusão de estar fazendo uma representação que é uma farsa. Foi? Ficou claro, né? Então agora, na taxologia, página 10, eu só avisar aqui o nosso amigo de São Paulo que eu estou pulando as perguntas que já foram. Ele está perguntando exemplologia, já foi. Então, taxologia, página 10, o item 10, técnico. O histrião, isso é interessante porque, assim, quando o histrião está para aplicar a técnica favorita dele, que é o histrionismo, ele faz um cálculo. Ele tem que calcular o que ele vai dizer, ele mede o que vai falar, ele se posiciona, o gesto que vai fazer, é tudo calculado. É bem calculado, ele é bem técnico, o histrião é bem técnico, planejado mesmo. Interessante, dá a impressão que não é, né? Que não é? Que é na hora, mas não é bem assim. E o escrutinho ali, o negócio ferve. Agora, terapeuticologia, o item 3, concentração. Está na página 11. Mega esforço no exercício da cuidade. Isso. Então, eu estava falando antes disso, é o exercício da cuidade para evitar movimentos somáticos histriônicos involuntários. Então, mega esforço. Quando eu coloquei aqui mega, é porque é mega. Eu não botei esse mega aí porque eu achei a palavra bonitinha, não. É um mega esforço. É esforço que não... É só quase que incalculável. Primeiro, porque você não, porque o histriônico não consegue assim perceber muito, né, os gestos e as atitudes, né? Ainda tem muita coisa que é involuntária, não é que é uma coisa tão natural, né, que o histrião não percebe. Então exige um mega esforço. E dentro desse mega esforço tem exatamente aquilo que a gente falou antes, que é a aplicação das técnicas
as terapias conscienciológicas para que a pessoa consiga colocar um pouquinho o pé no chão e começar a andar com o pé no chão em vez de ficar flutuando, viajando na maionese, que é o que acontece com o histrião. Ok. Agora vamos aqui para o teletertuliano de Ribeirão Preto. Pensenologia, na página 8. Aí tem lá, no item, o sócio pensenes exigindo a representatividade pessoal para fins de integração na SOCIM. Aí ele faz as perguntas, né? De quem partem as exigências? É sempre cosmoético satisfazê-las? O que significa representatividade pessoal no contexto da frase? No meu caso, queria aparecer de qualquer jeito. Então, eu tinha que apelar, né? É aquela coisa do complexo, que é complexo de inferioridade mesmo, em que a pessoa se coloca procura argumentos para estar representando, para chamar a atenção. Agora aqui o histrionismo na convivialidade já foi, jogo de cena também já foi. Agora aqui na fatologia, página 8, 14ª linha. Quais são as características das caras e bocas sadias? Eu acho que eu vou tentar fazer de agora em diante. Aquelas caras e bocas assim, interassistenciais, e não mais aquelas afetadas, manipuladoras, etc, etc. Seria o histrionismo sadio, né? Em resumo, né? Isso. É a mesma manifestação. Agora, polinomiologia, na página 9. Pode expandir o polinômio evolutivo. Autoconhecimento, reconhecimento, desenvolvimento e interassistencialidade. Estava falando antes sobre isso, olha lá. No processo evolutivo, então, o autoconhecimento é primordial. Depois a gente vai reconhecer que a gente tem aquele ou esse trafar para resolver. Depois a gente vai desenvolver, vai entrar num desenvolvimento a partir das técnicas, das terapias. E aí, só assim que a gente consegue fazer uma interassistencialidade sadia. Senão, acho que ela não consegue ser tão sadia, né? Agora, antagonismologia, na página 9. Você poderia detalhar o antagonismo? Expressão involuntária, interpretação teatralizada. Porque no histrionismo tem muito da expressão involuntária, porque ela já está tão, quer dizer, no meu caso, né? Ela já está tão impregnada, ela já vem tantas e tantas e tantas e tantas outras vidas, que ela passa a ser uma coisa muito natural, né? E quando você para pensar, a interpretação, ela se torna teatral, né? Porque é um teatro. Não tem outra saída. Fica teatralizada a situação, né? A expressão. Agora, pergunta de Caldas Novas, Goiás. Ele faz primeiro um comentário. Realmente, essa situação histriônica, incongruente, é deprimente na família materna do meu grupo Karma. Há muitas consins femininas com esse perfil. Aí, na maioria das vezes, existe comorbidade na consim, inclusive neurose e outras. Ele está perguntando para você comentar essa questão aí da comorbidade, que pode existir outras. Ele está citando aqui a neurose, junto com o histrionismo incongruente. Então, mas assim, ele está falando de um grupo inteiro, né? Diz que na família dele, na família da mãe dele, tem várias mulheres, né, com esse perfil. E ele está, não sei se ele identificou isso, mas ele está perguntando para você comentar a possibilidade de ter comorbidade com o histrionismo, ou seja, há outras doenças junto com a Sim, quer dizer, eu acredito que sim. E assim, se você é tenepsista, capricha na tenepse para sua família e vai observando os resultados. Eu acho que não tem, assim, porque a pessoa reciclar a si mesma, olhar por si mesma, né, aplicar as técnicas para si mesmo é um fator.
Agora, quando você coloca o outro, muda tudo de figura. Então, não tem como interferir, a não ser pela TENEPS. Então, se você ainda não é tenepsista, está aí o convite. E Yatra, você acha que, grosso modo, a gente poderia afirmar que 50% mais um, né, das vezes está presente a comorbidade? Assim, grosso modo, eu sei que não tem uma estatística certinha, mas presente o histrionismo não tem alguma comorbidade associada a tal frequência? Ela citou, por exemplo, a insegurança, a pessoa que quer se exibir, né, por causa da... Com certeza. Complexo de inferioridade, né? Tem uma série de fatores. Bom, Yatra, estamos chegando aqui ao final. Queria saber se você tem mais alguma coisa para completar, alguma coisa que não foi abordada, que você gostaria de expor aqui no seu verbete. Não, assim, para completar não tem nada. Eu acho que as perguntas foram muito cabíveis, né? Ela pegou o verbete todo, acho que não resta muita dúvida. No mais, eu gostaria de te agradecer. Segundo verbete, segunda vez você. Muito legal. Muito legal, obrigada. E assim, a todos aqui, né, pela participação, foi muito legal assim receber todas essas perguntas. Estou muito feliz. E mais uma etapa vencida, né, executada. Vamos partir para a próxima. Então, não precisa convidar, que eu já estou fazendo meu terceiro verbete. Já, mais ou menos. Tranquilo, ano que vem eu estou aqui nesse mesmo dia com você, tá? Vamos ver se vai coincidir de novo. Muito obrigada, gente. Valeu. Nós agradecemos aqui a Yatra pela sua exposição, pelo seu exemplo, né? Foi muito bom. Agradecemos aqui a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, agradecemos a Enciclosapiens, hoje com a Nilza, agradecemos aqui a equipe de apoio, o Robson e a Adriane, do Tertuliário, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 38 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. Marilux com Interpares, André Chataloff com a 13ª semana da Maxi Proexis e a Nilza Beth com o ECP2. Boa tarde a todos. A Interpares é uma instituição conscienciocêntrica responsável pela ajuda aos intermissivistas que estão passando dificuldade financeiras momentânea. A Interpares faz doação de cursos conscienciológicos, livros, laboratórios, dinâmicas, consciencioterapia, além de várias outras doações. Para realizar seus objetivos, a Interpares capta recurso por meio de doações de contribuintes. Caso tenha interesse em contribuir, faça um depósito identificado para a Interpares e envie e-mail com o nome, endereço e o valor do depósito para financeiro@interpares.org.br. Em seguida, enviaremos o recibo. As informações para o depósito são Banco Sicobi, 756, agência 4343, conta corrente 18, 162, dígito 5, CNPJ 25, 462, 329, barra 1000 ao contrário, dígito 3. Mais informações pelo e-mail interpares@interpares.org.br. A Interpares agradece a sua contribuição. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Apex, eu venho convidá-los para a 13ª semana da Max Proex, que vai acontecer desde o dia 10 de fevereiro a 18. Então, quem quiser aproveitar essa semana inteira, nós teremos atividades. Agora, é de praxe, nessa semana, ter o balanço existencial. Você já sabe qual que é a tua Proex? As diretrizes da sua programação existencial?
Quer saber um pouco mais sobre isso? Bom, o balanço é uma grande oportunidade de fazer um debate sobre esse assunto, ver exemplos, nós vamos trazer diversas casuísticas, teremos diversos professores convidados, dentro dos quais eu posso citar aqui o Marcelo da Luz, que ele vai falar do processo dele, da superação da religião, nós teremos o Laênio Loche, nós teremos o próprio César Codioli também falando das experiências dele. Então, o que acontece? Nós teremos aí um amplo debate, uma oportunidade para entender um pouco mais. Se você quer entender a sua PROEX, teremos um curso que fora o balanço, vai ser no dia 14 e 15 de fevereiro, que é a identificação das diretrizes da PROEX. Então, este curso ele propicia a reflexão de fatores determinantes do conteúdo da programação assistencial, mapeando a identidade interassistencial pessoal, favorecendo o alcance do autocompletismo. Para maiores informações, www.apex Internacional. Aproveite que as passagens aéreas ainda estão em conta para o carnaval do próximo ano. E maiores informações, você também pode acompanhar as nossas palestras EAD, todo sábado, a partir das 15h30, horário local brasileiro. Obrigado. Boa tarde. Gostaríamos de convidar para o curso ECP2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. O ECP2 é um curso que favorece a interação técnica mental-somática com a multidimensionalidade, a partir da conexão mental-soma-energossoma, visando a renovação pessoal e as metas de vida. Durante 3 dias, os alunos permanecem imersos no local do curso, experimentando condições otimizadas para autorreflexões e reciclagens intraconscienciais. São 2 campos bioenergéticos e consciencioterápicos, formados a partir das energias do epicentro consciencial, o professor, da equipe de amparadores e dos alunos, criando um holopensene otimizado para autoassistência, assistência a si mesmo, e heteroassistência, assistência àquelas pessoas que nos são afim. Então, nós convidamos agora para o dia 24 a 26 de novembro, em Curitiba, ainda dá tempo, né? A próxima semana, o professor Rui Bueno vai ser o EPICOM. Em Campo Grande, temos nos dias de 1º a 3 de dezembro, com o professor EPICOM Félix Wong. No Rio de Janeiro, temos também de 1º a 3 de dezembro, com a professora EPICOM Miriam Sanches. E também de 1 a 3 de dezembro, em São Paulo, com o professor EPICOM Alexandre Fernandes. Fica o nosso convite a todos, aproveite a oportunidade conforme sua região. Um grande abraço. Deixa eu só dar o contato, acabei esquecendo de dar o contato para maiores informações. www.ipc.org e o e-mail ecp2@ipc.org. Obrigada. O título do verbete de amanhã é autocontrole somático. A especialidade é somatologia. A verbetógrafa é a professora Ila Rezende. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma excelente tarde e até amanhã.